Nós queremos, Pai, nessa manhã ter um encontro contigo, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Fala assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala: eu serei transformado de glória em glória. Amém. Pode se sentar, queridos. Nós vamos continuar na nossa série sobre fundamentos cristãos, fundamentos da nossa fé. Eu tenho sido muito abençoado com essa mensagem, irmãos. E essa mensagem, irmãos, é uma ótima série para você encaminhar para pessoas novas convertidas, pessoas que começaram a caminhar no Senhor recentemente. Então, toda vez que nós postarmos essa mensagem no grupo, que você receber essa mensagem, encaminhe ela para alguém, irmão. Eu tenho certeza que o Senhor fala de diversas maneiras. Então eu tenho certeza que quando você encaminha essa mensagem para uma pessoa, talvez você fale assim: mas será que ela vai assistir? Vem vários pensamentos, né? Não perca a oportunidade, não. Envie essa mensagem, que o Espírito Santo vai fazer a obra e vai convencer essa pessoa. Ela vai assistir e vai ser bênção. Amém, irmãos? E outra dica que eu quero te dar também: toda vez que você estiver assistindo, né, vai para o YouTube, né? E aí lá no YouTube tem o joinha lá. Você dá um clique lá. Quanto mais cliques, né? Quanto mais eles falam joia, likes, né? Quanto mais sinalizações tiver a mensagem, mais o próprio YouTube divulga a mensagem. Então, tudo isso também é meio de nós fazermos a obra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente não faz isso, não tem nada a ver com algo pessoal, não. Isso é para o reino de Deus. Deus conhece meu coração. Ele sabe que se fosse depender de mim, André, particularmente, eu tenho muita dificuldade de fazer isso, né? Então eu faço isso para o Senhor mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos na série Fundamentos Cristãos, e nós já falamos nessa série sobre arrependimento genuíno, né? Nós falamos semana passada sobre novo nascimento, e nós podemos ver sobre os benefícios do novo nascimento, né? E você que não assistiu essa mensagem, você pode assistir no nosso YouTube e ser abençoado. E aí, hoje eu quero caminhar sobre isso, não é? Então vamos no processo, como nós temos aprendido que o Senhor trabalha. Bom, então o pecador, ele conhece a Jesus, ele tem um encontro com o Senhor, ele recebe a palavra, ele é ministrado pela palavra de Deus, ele aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, não é? Ele entrega a Jesus o controle total da sua vida, o senhorio da sua vida, não é? E esse encontro com o Senhor gera no pecador uma profunda tristeza pelos seus pecados. Essa tristeza que nós chamamos de arrependimento. E essa tristeza, ela vai provocar no pecador esse arrependimento genuíno. Ele se entristece com os erros cometidos, então ele se arrepende. E nesse arrependimento, instantaneamente acontece o que nós aprendemos semana passada, que é o novo nascimento. Então a pessoa nasce de novo, e seguida do novo nascimento, uma série de benefícios de ser uma nova criatura, de ser um novo homem, uma nova mulher. Amém, irmãos? Isso é o processo, isso acontece instantaneamente na nossa caminhada, no nosso encontro com o Senhor. Agora, queridos, dando continuidade,
O que também acontece? O que nós experimentamos, irmãos? A certeza da salvação. Que bênção, né, irmãos? Pensa para você ver. Poder falar para a pessoa, para alguém que te perguntar, mas o que você fala da salvação? Você fala assim: eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Vocês falam que Jesus está voltando, como que você pode garantir que você vai ser salvo? Eu tenho certeza no meu coração, porque eu tomei a decisão na minha vida. Então eu tenho essa certeza. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso, você saber que independente de qualquer coisa que acontecer com você, não é? Se infelizmente nós passarmos, né, dessa vida para outra, que nós entendemos, nós estaremos com o Senhor. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso demais, sabe? Isso é um privilégio, sabe? Agora você fala: pastor, mas quem garante isso? Talvez lá no fundo do seu coração, lá no seu íntimo, você confessa para você, fala assim: mas quem me garante isso? Né? O pastor está falando com tanta firmeza, tanta segurança, mas quem me garante isso? Quem te garante isso, queridos, é a própria palavra de Deus. Amém? Vamos ler juntos? Evangelho de João 6:37. Nós vamos projetar os textos, todos os textos na Bíblia, porque às vezes não vai dar tempo de abrir todos os textos, mas nós vamos projetar para você poder acompanhar a leitura. Mas deixa sua Bíblia aberta no Evangelho de João, não fecha ela não, porque nós vamos ler alguns textos nesse Evangelho, e eu quero ler esses textos justamente para você entender na palavra de Deus tudo que nós estamos falando. Amém, irmãos? Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então João 6,37 fala assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais, o que, irmãos? Rejeitarei. Então veja, Jesus está falando isso. Ele não rejeita ninguém, ele não rejeita o pecador. Agora volte algumas páginas, vá para o capítulo 36, capítulo 3, verso 36. Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem o que, irmãos? A vida eterna. Somente a parte A. Então Jesus está falando: quem crê no Filho tem a vida eterna. Jesus está falando aqui de salvação. Esse texto aí é bom você marcar eles, porque quando alguém te perguntar assim: por que você fala que você tem certeza da salvação? Aí você vai ler esses textos para essa pessoa. Agora vai lá no final da sua Bíblia, primeira carta de João, lá nos últimos livros, lá no finalzinho, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, verso 13. Diz: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Amém, irmãos? Olha só, tão maravilhosa a palavra do Senhor, né, irmãos? Tão maravilhosa. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, ou seja, para vocês que creem em Jesus, para que você saiba que você tem a vida eterna. Amém? Sabe, irmãos, deixa a sua Bíblia aberta agora em João. Vai lá e deixa a Bíblia aberta em João. Sabe, irmãos, entenda uma coisa: a salvação, ela não depende das nossas emoções, ela não depende das suas emoções, se você sente que vai ser salvo ou não. Sabe, ela não depende de você, mas sim do que a palavra de Deus diz a respeito de você, da sua decisão em relação a Jesus. João capítulo 5 agora, vamos ler juntos. João 5. Olha o que o Senhor diz a você. João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para
vida. Amém, irmão? Olha, Deus está falando para você assim, ó, eu te garanto, eu te seguro disso, lhe asseguro dessa informação. Quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, ou seja, em Jesus, você tem a vida eterna. Você está deixando, você não será mais condenado, mas passou da morte para a vida. Você pode dizer amém? Agora, passe uma página, capítulo 6, verso 47. Mais uma vez o Senhor garantindo para você, ó, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Amém? Você pode dizer assim, eu terei a vida eterna. Mas vamos dizer mais forte, eu terei a vida eterna. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Fala assim, eu vou morar no céu. Fala assim, há uma mansão celestial reservada para mim. Amém, irmão? Você se alegra com isso? Aqui na terra, irmão, fica preocupado em morar em mansão, não. Há uma mansão celestial preparada para você. Pensa, uma rua de ouro. Amém, irmão? Vai ser maravilhoso, irmão. Está reservada lá para você. Deus está reservando para você. Nós temos que ter essa paz. Eu vou morar no céu. Amém, irmãos? Isso é bênção demais. Mas talvez, queridos, algumas pessoas ainda racionais, movidas pela razão, elas perguntam assim, pastor, mas como assim? Quando eu olho para mim eu vejo falhas. Quando eu olho para mim eu vejo, eu não sou perfeito. Como que eu posso falar que eu vou morar no céu, pastor? E isso não entra na minha cabeça. Talvez algumas pessoas racionais ainda pensam dessa maneira. Eu vou te falar algumas coisas. Primeiro, que você não deve olhar para você. Você tem que olhar para Jesus. Amém, irmão? Segundo, queridos, nós somos falhos. Nós somos imperfeitos, Mas a única pessoa que é perfeita em suas ações, essa pessoa é Jesus. Você sabia disso? Então não é porque você é perfeito ou você não é perfeito, ou você é imperfeito, não tem nada a ver com isso. Você não vai ser salvo, com base na sua perfeição. Você será salvo com base na graça de Jesus. É no favor de Deus. Se você é um crente em Jesus, você será salvo. Olha o que diz Efésios. Nós vamos projetar para você Efésios 2, 8 e 9. Se você quiser abrir, pode abrir. Nós vamos projetar Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de você, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não são obras de perfeição, irmãos, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache vantagem. Eu sou mais perfeito que você. Eu sou mais santo que você. Você ainda não mudou nessa área, eu já mudei. Você tem um vício, eu não tenho. Não tem nada a ver com isso, querido. A nossa salvação não tem nada a ver com a gente, não vem de nós, ela vem do Senhor, pela graça, por meio da fé. Fala assim, eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós caminhamos, novo nascimento, certeza da salvação. Eu quero que você saia daqui com essa certeza da salvação. Amém, irmão? Que você fique em paz com essa certeza. Agora, queridos, mesmo sabendo disso, nós precisamos cooperar com o processo. Que processo? O processo de nós nos tornarmos crentes fortes. Então eu quero falar para vocês sobre hábitos para ser um cristão forte. Atitudes para você ser um cristão forte, você caminhar na presença de Deus, resistindo às lutas, tentações, provações que vêm contra nós. Primeira atitude para você, primeiro hábito para você ser um cristão forte, anote aí na sua Bíblia, ou no seu caderno, ou no seu celular. Use o celular somente para poder ler a palavra ou meditar. Não seja tentado para entrar nas redes sociais. Amém?
primeira atitude, primeiro hábito: ler e meditar na palavra de Deus dia e noite. Fala comigo: ler e meditar na palavra de Deus dia e noite. Queridos, nós não temos dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, amém, irmãos? Nós não temos dúvida que ela foi inspirada por Deus, não foi? Ela foi escrita por homens e inspirada por Deus, nós não temos dúvida disso. Então, queridos, o que nós precisamos crer é que quando você está lendo a Bíblia, você está entrando em contato com o próprio Deus. Você está se relacionando com o próprio Deus. É maravilhoso demais quando você separa aquele tempo na sua casa, ou no local de trabalho, né, nos intervalos, ou em algum lugar que você ou liga o celular e entra lá, começa a ler, ou separa o tempo, lê. Eu gosto de ler a Bíblia no papel, porque eu gosto de grifar, eu gosto de escrever, eu gosto de colorir, minha Bíblia é colorida. Então, eu aprendo dessa maneira. E aí, queridos, isso libera poder sobre nós. Aí você fala: mas quem fala isso, pastor? A Bíblia. Olha o que diz Provérbios. Nós vamos projetar para você Provérbios 4, 20 e 22. Provérbios 4, 20 e 22 diz: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. É por isso que a Bíblia fala para você meditar nela dia e noite, irmãos. Não é só uma vez no dia, é dia e noite. É meditar, é lembrar. Sabe, eu faço várias maneiras para poder estar lembrando de versículos que eu leio. Tem hora que eu grifo, tem hora que eu tiro foto e fico lendo ele várias vezes durante o dia. Tem hora que eu leio através de livros. Ou seja, tudo para que eu fique meditando dia e noite na palavra de Deus, e para que se cumpra, o resultado aconteça, eu esteja em contato com o próprio Deus, e aconteça isso, olha, vida e saúde para o meu corpo. Amém, irmãos? Você lembra da história de Josué? Josué foi um jovem que substituiu nada mais nada menos que Moisés. Eu gosto muito dessas histórias. E aí a Bíblia fala que Josué, irmãos, ainda jovem, precisava substituir Moisés, que era um homem experiente na liderança. Liderou milhões de pessoas saindo do Egito, das garras de Faraó, em sentido a Canaã. De repente, chegam os dias de Moisés morrer, não é? E aí quem substitui Moisés? Quem vai ser o líder desse povo, dessa multidão? Deus chama Josué, e Deus fala com ele. Em casa você lê lá a história, Josué 1, capítulo 1. E aí Deus fala para Josué ser forte e corajoso. Mas Deus fala uma palavra poderosa para Josué, verso 8. Nós vamos projetar para você. Olha o que Deus fala para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será o quê? Bem-sucedido. As pessoas querem o final. Eu quero ser próspero, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser abençoado, eu quero, tudo de bom. Mas esquece que o segredo para ser próspero e ser bem-sucedido, Deus foi claro para Josué: seja homem, seja forte, seja corajoso, mas não deixe de falar as palavras desse Deus. Ou seja, irmão, você sabe que uma estratégia para você ler a Bíblia também é em voz alta. Eu sei que cada um tem um perfil, um estilo, respeite o seu jeito, mas é uma das práticas de leitura que para mim funciona, ler em voz alta. E aí você vai ler: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai ler o versículo em voz alta. Para quê? Aquilo vai entrar dentro de você. É isso que o Senhor falou para Josué: meditar nelas, falar as palavras deste livro dia e noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente o que está escrito.
só então os seus caminhos prosperarão. Só então você será bem-sucedido. Olha o que o Salmo capítulo 1, verso 1 e 2 diz. Salmo 1, verso 1 e 2 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita o que, irmãos? Dia e noite. Então, além da pessoa não se assentar na roda dos escarnecedores, não imitar a conduta dos pecadores e não ouvir o conselho dos ímpios, ela medita na lei do Senhor dia e noite. Tem gente que às vezes evita os ímpios, mas não medita na lei dia e noite. Está incompleto. A Bíblia fala para você evitar e meditar. Amém, irmãos? A Bíblia fala como é feliz. A Bíblia fala de uma bem-aventurança, de uma alegria. Agora, queridos, há benefício na leitura da palavra de Deus. Há benefício. O que acontece? Nós nos fortalecemos, né? Nós nos fortalecemos nas situações mais difíceis. Irmãos, eu lembro de lutas que eu passava, que eu passei e que eu enfrento, né? E que na hora da luta eu lembro de versículos, eu lembro de textos, né? E aí quando eu lembro, eu sei que é o Espírito Santo me lembrando para quê? Para orar por isso, para colocar esses textos diante do Senhor, né? Então, isso, a leitura te fortalece em situações específicas, ela nos purifica de pecados e falhas, né? A leitura ajuda você a receber respostas de orações, né? Ela te alimenta espiritualmente, é um alimento para a sua vida espiritual. A leitura te acrescenta sabedoria. Provérbios, irmãos, eu leio Provérbios todos os dias. Todos os dias eu leio Provérbios. Eu posso testemunhar isso para você. Todo dia eu leio e coloro. Eu vou te mostrar depois. Eu coloro, eu vou inventando. Vermelho, azul, amarelo. Cada cor significa uma coisa. Para falar comigo. Quando eu abri Provérbios assim, falei: esse vermelho aqui está falando de pecado, coisa feia. Mas é a forma de sinalizar. E isso vai adicionando sabedoria, direção, né? E quando você lê a Bíblia, você recebe orientações para as suas decisões. Irmãos, é o que nós mais precisamos, de orientação. Hoje é domingo, hoje é um dia de mais tranquilo, mas amanhã é segunda-feira. Situações vão se apresentar diante de você, propostas, né? Oportunidades. Aí você precisa, e aí, eu faço ou não faço, vou ou não vou, compro ou não compro, aceito ou não aceito, o que eu faço? Se você meditar na palavra do Senhor, você receberá do Espírito Santo orientações. Amém, irmãos? E nos garante uma vida bem-sucedida. Aí você fala: pastor, eu gosto, eu quero, mas eu sempre tenho muita dificuldade. Por onde eu começo a ler, pastor? Eu sempre falo para os irmãos começar a ler por livros que você conhece, histórias que você já ouviu falar, das mensagens que você acha interessante, né? A história de Davi, a história de José. Eu amo José do Egito. Cara, meu irmão, se você não conhece essa história, você tem que conhecer José. Lê essa história de Moisés, né, a libertação do Egito, lá em Gênesis. Mas livros para evangelização, para crescimento, para conhecimento, comece lendo o livro de João, né, lá nas epístolas de João, lá nos últimos livros, 1ª, 2ª, 3ª epístola de João. Terminou, são livros pequenininhos, irmãos, 5 capítulos, 4 capítulos. Terminou, vá para o Evangelho de João, João capítulo 1, e aí você vai lendo a história de Jesus, né? Tem certeza que a sua fé será edificada, fortalecida, porque você vai ler, você vai meditar, você vai ruminar tudo que está sendo ministrado ali na sua vida, e isso vai liberar poder sobre você. Amém, irmão? Então nós não temos desculpa, irmãos. Talvez a pessoa fale assim: pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Já ouvi isso muitas vezes e ainda escuto. Eu falo: meu irmão, a gente é compreensivo ali, mas irmão, com muito amor, eu te falo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Por mais que você fale assim: pastor, é difícil entender. Realmente, tem muitos mistérios. Mas se tem livros que você consegue entender de boa. De boa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo hábito: orar sem cessar. Quinta-feira nós fomos ministrados sobre
um pouco sobre isso, sobre oração. E quinta agora eu quero falar sobre chaves da oração, poderosas. A oração é como chave que vai abrindo portas. Imagine você dentro de uma casa grande e que você precise de passar por algumas portas para chegar em determinado local. A oração são essas chaves. Os tipos de oração são chaves que abrem aquela porta. Existe uma porta específica, existe uma chave específica para abrir aquela porta. Qual que é essa chave? É oração intercessória, é oração de clamor, é oração de fervor. Você vai aprender muito isso quinta-feira. Agora, o que a Bíblia fala, queridos? Um hábito para você ser um cristão forte. 1 Tessalonicenses 5,17. Projetamos para você orar sem cessar. O crente, querido, não pode orar só nos cultos ou só no dia de oração. Quero louvar a Deus aqui pela vida dos jovens, que toda segunda-feira estão aqui orando. Se você não sabe disso, toda segunda-feira eles estão aqui orando, os jovens, né, buscando a presença de Deus, né, buscando a face do Senhor. Eles passam um período aqui, sabe, queridos, às vezes a gente fala assim, os jovens estão fazendo isso, às vezes os pais ficam desconfiados, né? Mas será que isso dá resultado? Será que isso vai para frente, irmão? Antes eles estarem aqui, se eles ficam aqui 1h30, e aí ora 20 minutos, e brinca 1h10, irmão, esses 20 minutos é poderoso, não tem problema nenhum. Tem pai que fala, não pastor, eu acho esses jovens muito mole, eles tinham que orar mais tempo, não sei o que, acho isso muito pouco, irmão. Diante de tantas propostas, seu filho poderia estar na internet, mergulhado, viciado na internet, nos jogos, em qualquer coisa. Quando ele vem para a igreja, ele está abrindo mão de tudo para vir para a igreja. Deus vê isso e Deus honra, amém, irmão? Então você tem que encorajar. Fala assim, filho, hoje é segunda-feira, hoje é dia de oração. Que horas que é? Vai lá, filho, eu te levo, eu te busco. Põe blusa fria, tá frio, né? Mas não fique com medo não. Quanto maior o preço, maior a sua recompensa. Eu declaro, vocês jovens serão recompensados pela sua oração aqui, em nome de Jesus, amém? Nós temos que orar, irmãos, sem cessar. Orar sem cessar. Quando Paulo fala isso, nós aprendemos, Paulo quer ensinar você que a oração tem que ser como respiração. Você respira quantas vezes? Sem cessar, não é, irmãos? Toda hora você está respirando, né? Por quê? Seu organismo precisa de oxigênio, não é? Agora, orar sem cessar, isso fala porque a nossa vida espiritual precisa da oração. Você como cristão, como um ser espiritual, você precisa de oração. Orar sem cessar. Irmãos, às vezes orando, a gente já fala o que não deve, e a gente já faz o que não deve fazer. Imagine sem orar. Então nós precisamos orar. Deve ser um hábito. Orar é você falar com Deus, é você buscar Deus, é você falar para Deus sobre você, sabe, tudo sobre você, suas crises interiores, né? Suas razões, suas angústias, né? Medos, preocupações, temores. Você fala, Deus, eu tenho medo disso acontecer. Deus, estou preocupado com isso. Senhor, isso está para acontecer, né? Por exemplo, essa questão do frio, né? A gente está usando muito isso agora. Mas é um exemplo legal. Fala, Deus está falando que vai vir um frio. Senhor, guarda a igreja, guarda o povo, guarda nós, Senhor. Guarda a região, guarda o Brasil, guarda o sul, os irmãos lá que vão tirar foto na neve, nunca experimentaram isso, eles vão experimentar. Alguns vão vibrar, irmãos. Tem gente que está achando uma beleza. Nunca, para sentir isso aí só fora do Brasil, eles vão poder experimentar isso, enquanto outros estão com medo. Então a questão é de ótica. E aí você vai falar assim, Deus, guarda, Senhor. Agora a oração também é momento de você agradecer. É na oração que você agradece, fala, Deus, obrigado por Senhor ter me guardado. Eu ainda não vacinei, mas até hoje, Senhor, eu não peguei esse Covid. Deus, isso é bom demais. Até hoje eu não gripei, no meio de uma pandemia eu não peguei gripe, não é? Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Eu falo, Deus, até hoje ninguém da minha família faleceu, não perdi meu esposo está aqui do meu lado, minha família, meu filho, as pessoas que eu amo. Você tem muitos motivos para orar, não é verdade, irmãos? Oração é você trazer o céu à terra com a sua gratidão. Deus, o Senhor é maravilhoso. E levar, né, ao Senhor o seu louvor.
e trazer também a intervenção de Deus para aquilo que precisa acontecer. Políticas, corrupções, crimes, né? Homicídios, tudo que você vê de errado, você fala: Deus, intervém nessa situação. Quando que nós devemos orar, pastor? Em todo tempo, em toda ocasião, em toda circunstância. Através da oração, queridos, nós estamos gerando, nós estamos promovendo, cultivando profunda intimidade com Deus. Amém? Olha o que diz Atos, abra sua Bíblia lá, Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. Diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja de Atos se dedicava às orações. Nós precisamos também dedicar às orações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro hábito: congregar. Congregar. Sabe, queridos, quando Deus estava falando isso comigo, preparando essa mensagem, ontem que eu preparei essa mensagem, porque quinta nós tivemos culto, sexta nós tivemos culto, e ontem eu preparei essa mensagem. E aí o Senhor estava falando no meu coração, e eu falo aqui, irmãos, com todo respeito aos familiares que perderam seus entes queridos. Sabe, nessa fase tão difícil que nós estamos vivendo, numa pandemia, com todo respeito a essas pessoas, e talvez eu fale agora com quem vai assistir essa mensagem e quem está assistindo online, né, que talvez por algum motivo não está congregando. A gente conhece, sabe, de pessoas que desde quando começou a pandemia não voltou à igreja mais. Eu quero falar para você mais uma vez, com todo respeito à sua decisão, mas eu quero fazer um alerta, que eu sei o quanto é necessário você congregar, o quanto é necessário você ir à igreja, buscar a presença de Deus. Sabe, os benefícios de você congregar, irmão, são claros. E obviamente, tomando todos os cuidados devidos, todos os cuidados, todos, que você sabe que é protocolo de segurança. Então, quando você congrega, irmão, você, primeiro, se relaciona com a família cristã que você adquiriu. Amém? Nós nos tornamos família, nós nos conhecemos uns aos outros, nossos filhos se tornam os melhores amigos. Irmãos, eu fico impressionado de ver o amor que a Valentina tem com as crianças daqui. Lá em casa é só o nome deles que ele fala, só o nome deles, o tempo todo. Parece que são as únicas crianças que existem no mundo. E ela sabe o nome de todos. E ela fala ainda, meus amiguinhos. Irmãos, eu fico feliz porque eu não tive essa oportunidade de nascer num lar evangélico, né, um berço cristão. Mas ela fala, papai, amanhã nós vamos na igreja, papai? Sabe, às vezes tem dia que eu tenho que deixar ela porque o carro vem cheio. E aí ela fala, papai, eu queria tanto ver meus amiguinhos, né? Queria tanto, estou com saudade dos meus amiguinhos, irmãos. Isso, eu falo, meu Deus, glória a Deus por esse amor que ela tem, né? E é o que é a resposta de nossas orações, que os nossos filhos sejam apaixonados pelo reino de Deus, apaixonados pela igreja. Amém, irmãos? É a sua oração, Pai. Então, queridos, isso, sabe, nós começamos a relacionar, a conhecer, a saber as dificuldades que cada um passa, as bênçãos, a compartilhar da vida uns aos outros. Você desenvolve vínculos de amizade, vínculos fortes, né, de discipulado. Fico feliz quando os irmãos procuram uns aos outros pedindo oração, né? Às vezes fala assim, o pastor tem ciúme de eu não ter procurado ele. Não, irmão, eu fico feliz quando eles procuram a Mairinha, procura, né, o Edinho, ou procura o Richelle Jussara, os irmãos que vêm de Campo Belo pedindo oração, ora por mim e tal, e às vezes não chega até nós, não tem problema nenhum, irmãos. Eu fico feliz quando vocês procuram uns aos outros. Isso são vínculos de discipulado, quando as pessoas, sabe, têm liberdade de compartilhar, de pedir oração. Então você recebe ajuda, você ajuda, você vê que, opa, tem uma irmã passando por uma necessidade ali, como que nós podemos ajudar? E aí a gente faz aquela vaquinha, todo mundo participa.
Congregar, irmãos, ativa a sua fé. Congregar fortalece você. Você está, saindo da sua casa. Você está enfrentando, você está vencendo dificuldades, cansaço, frio, chuva, sol quente, você está vencendo várias coisas para você vir para casa, adorar, levantar suas mãos, bendizer o nome do Senhor. Isso, irmãos, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, diz a palavra, e Ele vê o preço que você paga de acordar cedo para vir para o culto de manhã, ou às vezes à noite enfrentar frio, tem gente que enfrenta calor. Nós moramos num país tropical, irmãos, e aqui a gente experimenta frio e calor. Tem gente que não experimenta frio, né? A irmã da Jussara Yara, ela falou para vocês esses dias, quanto que está? 35, 40 graus, irmãos, nós aqui tremendo de frio, e ela lá assim, suando, pingando suor. O Brasil é muito maravilhoso isso, né? Aí você fala assim, gente, como é que esse povo faz? Não tem opção, irmão, é no calor mesmo, é adorar Jesus. E aí, se a gente for falar, não, está muito quente, hoje não tem como ir na igreja. Então, queridos, Deus vê quando você está aqui na igreja, que você está distraído no celular. Deus vê quando você está doidinho para o culto acabar, para ir embora. Ele vê tudo. Mas quando você vem para a igreja, Ele vê também. Para que Ele vê? Para te recompensar. Eu vou abençoar meu filho, a minha filha. Ela pagou um preço, a família inteira está lá buscando. Irmãos, não tem como Deus não te honrar. Amém? Ele honra. Então, irmãos, é necessário nós congregarmos, né, para nós fortalecermos. E é sempre o exemplo que nós damos da brasa, né? Imagine lá a churrasqueira, e aí você preparando aquele churrasco, aquele cheirinho maravilhoso da brasa começando a pegar fogo. O Michele até salivou agora. Irmãos, e aí de repente você pega uma brasa e põe ela longe das outras. Irmãos, essa brasa vai sobreviver, irmãos? Ela vai apagar, não vai? Assim também é comigo, com você, irmãos. Não adianta, não é a mesma coisa. Pastor, tem um culto online, eu posso assistir online. Com certeza você vai ser edificado pela palavra, mas é diferente. A vida uns aos outros, o louvor, a adoração, esse calor humano, só dentro da igreja. Amém, irmãos? Então, congregar é um hábito necessário para você ser um cristão forte. Aí você deve congregar, mesmo quando você não sentir vontade de congregar, você deve ir à igreja. Talvez esse é o momento que você mais precisa ir para a igreja, quando você sente que você não está bem. Com certeza, você deve ir para o seu bem espiritual. Quantos entendem? Diga amém. É por isso que Hebreus, nós vamos projetar para você. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quantos acreditam que Jesus está voltando? Levanta a mão. Jesus está voltando, tá, irmãos? Então a Bíblia fala, ainda mais que você sabe que o dia se aproxima da volta de Jesus, você deve encorajar as pessoas a ir à igreja. Encorajar as pessoas. Então o que você tem que fazer? Não deixar de congregar. Não deixar de congregar. Então, por exemplo, você fala assim, fulano, você vai no culto amanhã? Vou. Ah, estou meio desanimado. Não, mas vamos amanhã, irmãos, em nome de Jesus, vamos acordar cedo. Aí você liga para o outro, fulano, você vai no culto? Vou, mas está frio demais. Vai no culto, irmão. Nós vamos acender uma fogueira lá dentro da igreja. Vamos esquentar, vamos dar um jeito. Glória a Deus pelo frio. E se tivesse calor demais? Eu acho que frio, a gente arruma um jeito. Você põe tantas roupas. Hoje existe roupa térmica, calça térmica. Eu tenho calça térmica, eu não usei ainda, porque eu não achei necessário. Mas eu tenho calça térmica, blusa térmica, eu já usei. Estou usando esses dias tudo. Para quê? Porque ela ajuda, ela guarda a temperatura do corpo. E aí depois você põe mais umas 2 jaquetonas, acabou o frio. Luva, amém, irmãos? Então você tem que encorajar. Fulano, vamos no culto? Estou meio desanimado, hoje eu não acordei bem não, estou chateado, briguei com meu marido. Vamos para a igreja, irmã, vamos para a igreja. Amém, irmãos? Os jovens também encorajar uns aos outros, no sábado vir para a igreja, chamar, convidar, em nome de Jesus. Quarto hábito para você
ser um cristão forte? Testifique a sua fé. Testificar a fé. O que é isso, pastor? É você falar de Jesus para as pessoas. É você falar da sua fé aos outros. Quem são esses outros, pastor? O meu oikos, meu ciclo de convivência, as pessoas com quem eu me relaciono, familiares, amigos, né? Pessoas da minha influência, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. É você testemunhar. Às vezes você vê uma pessoa não foi no culto, você chega em casa e liga para ela falando: senti sua falta no culto, está tudo bem com você? Olha, a palavra foi uma bênção. Depois você assiste ela no canal, no YouTube, né? Mas não deixe de assistir não, está tudo bem, você está precisando de alguma oração. É você falar. Você chega para o seu pai, para a sua família que não é crente, não é cristã ainda, não congrega, e você fala: irmã, né, pai, mãe, posso orar pela senhora? Eu ouvi uma palavra, eu creio no poder da oração, só está sentindo essa dor, né? Olha, Jesus fez essa obra na minha vida. O que você vai falar? A sua experiência pessoal com Jesus. Antigamente eu era uma pessoa tão assim, hoje eu não sinto mais isso, hoje eu consigo ter paz, dormir, descansar. Amém, irmãos? Testificar é você contar a sua experiência com as suas palavras, do jeitinho que você teve experiência com o Senhor, ao próximo. Além de ser um privilégio nosso, irmãos, de poder falar o que Jesus fez na nossa vida, é também um dever de cada cristão. Amém? É um dever de cada cristão. Olha o que diz Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia diz que nós recebemos poder para testemunhar Jesus. Testemunhar. O poder não é para ficar guardado, é para você falar de Jesus. Deixa eu te dar umas dicas quando você for testemunhar. Cuidado, né? Ame as pessoas. Ame as pessoas. Não as critique, né? Não as julgue. Não fale de religião, né? Sabe quando a pessoa fala assim: vocês vão para o inferno, vocês têm que converter, né? Não julgue o comportamento delas, não critique o jeito delas falarem. Fala de Jesus. Quando você for testemunhar, fala de Jesus. Não entre em debates, sabe, discussões, assuntos polêmicos, sabe, política, futebol, sabe, assuntos polêmicos, pandemia e tal. Não entra nisso não. E uma dica poderosa: ore antes. Fale com Deus antes. Fala: Deus, eu vou falar com a minha família, eu quero testemunhar o Senhor. Então ora, pede a Deus sabedoria e Deus vai te dar. E eu quero encerrar falando para você o último hábito. Poderia falar tantos aqui, mas eu quero encerrar dizendo para você ser um cristão forte: obedeça a Jesus em tudo. Para você ser um cristão forte, obedeça ao Senhor em tudo. Hoje, queridos, chama a atenção o número de pessoas que conhecem Jesus. Muitas pessoas. Hoje a gente nem pode falar, quando você vai evangelizar, antigamente a gente fala assim: você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Hoje você não pode falar isso mais. Muita gente, maioria, todo mundo já ouviu falar de Jesus de alguma maneira. Não é verdade? Nunca tivemos tanto conhecimento bíblico, tantas informações, tantas revelações nas Escrituras, da vontade de Deus, sabe, do plano de Deus, do propósito de Deus. Antigamente a gente ia evangelizar, a gente falava assim: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. A pessoa fala: é verdade, e qual que é esse plano, qual que é esse propósito? Mas hoje não. Hoje, se você falar isso, a pessoa fala: eu já sei, já ouvi isso várias vezes. Então, as pessoas estão alimentadas, elas receberam informações. Agora, queridos, é um privilégio nosso receber essas informações. E o que nós precisamos entender é que Deus espera de nós uma resposta a respeito dessas informações. Amém, irmãos? Deus espera de nós. É um privilégio seu, né, de receber tudo que você recebe. Deus espera em contrapartida o quê? Uma obediência sua, né? Acredito que o erro de muitos é de ser ensinado, mas não saber o que fazer com aquilo que é ensinado, né? O comportamento, qual deveria ser a sua atitude com relação ao que você
recebeu de Deus. Olha o que diz Lucas 6,46, uma palavra muito forte. Lucas 6,46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que, irmãos? O que eu digo. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Ou seja, a palavra de Deus não guarda, não obedece, né? Entenda uma coisa, queridos: quando nós confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós recebemos o senhorio de Cristo em nossa vida. Nessa atitude nós nos submetemos à vontade de Jesus, nós nos rendemos ao seu governo. Isso significa, queridos, nós tomamos a decisão de obedecer a Jesus, obedecê-lo. Então, em nossas decisões, escolhas, o que nós temos que fazer? Nós temos que consultar o Senhor. Será que está certo isso? Será que Deus espera isso de mim? Será que isso é a obediência ao Senhor? Se o chamamos de Senhor, nós devemos obedecê-lo. Amém, irmãos? Nós devemos obediência ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então às vezes a pessoa está levantando as mãos: eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te adoro e tal, mas não obedece ao Senhor. Que amor é esse? Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém, irmãos? Então, a maneira de nós amarmos o Senhor é obedecendo a sua palavra. Quem nós devemos obediência? A Deus, a palavra de Deus, ao Espírito Santo e às autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que autoridades são essas? Seu pai, a sua mãe, governos, pastor é uma autoridade sobre a sua vida. Você deve obediência. Líderes, professores, patrão é uma autoridade sobre a sua vida. Então, a palavra do Senhor nos fala de hábitos para ser um cristão forte. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu sinto tão fraco diante das lutas, das provações. Mas não guarda esses hábitos, não pratica os hábitos. E aí, com certeza, queridos, uma situaçãozinha qualquer cai. Há quem diz que no mundo hoje o diabo, ele não faz nada, ele só envia seus demônios, né? Porque se ele fosse fazer alguma coisa, nós não suportaríamos. Eu entendo um pouco essa teoria, mas eu creio que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então a gente tem que ter um pouco de entendimento com respeito a isso. Com certeza há levante do diabo sim contra as nossas vidas. Agora, se é ele especificamente ou se é demônios, eu não sei, que depende da situação. Mas eu quero dizer para você sim, que às vezes a pessoa sente uma opressão, né? E às vezes o diabo não está fazendo nada. Aquela opressão é simplesmente uma falha da própria atitude dela como cristã. Por exemplo, assim como o nosso corpo físico precisa de imunidade para resistir, né, a doenças como vírus, se você estiver bem, né, imunizado, por isso que tem a vacina, o vírus pode até ter contato com você, mas você resiste aos sintomas. Assim também é a nossa vida espiritual. Se você consegue praticar esses hábitos, queridos, na hora da luta, na hora da provação, a sua atitude será totalmente diferente. Você entende? Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo possa ministrar em nós mais e falar no nosso coração e nos tornar cristãos, homens e mulheres jovens mais fortes na presença de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com a canção. Oh Espírito Santo, vem sobre nós.
Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, em nossas fraquezas. Adore o Senhor. Quero te dar, em nome de Jesus. Me derramar aos teus pés, ser tua